Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do treino coringa. Eu vou tratar esse assunto numa perspectiva diferente de um outro vídeo que eu tratei há um tempo atrás aqui no canal. Então, basicamente, a gente vai discutir aqui o que é ou o que seria esse treino coringa, qual que é a importância da gente ter esse treino coringa, como que ele pode ser utilizado para alavancar os nossos resultados e, no final, vou trazer aqui como implementar um treino coringa dentro dessa outra perspectiva que eu estou trazendo nesse vídeo, que é diferente do vídeo anterior. O vídeo anterior que tem no canal era uma perspectiva full body e aqui eu vou trazer uma perspectiva split. Então, basicamente, o treino coringa é um treino modular que vai crescer ou diminuir de acordo com a quantidade de tempo que você tem. Então, você tem lá seu treinamento, vamos supor que você gasta 1 hora treinando. E aí, para aquela ficha, se você tem um treino coringa, aquele treino de 1 hora, você consegue compactar ele para 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Para que isso? Para a gente poder encaixar um treino coringa quando a gente tiver sem tempo. Quando você está sem tempo para treinar, ao invés de você deixar, eu gasto 1 hora para treinar. Não tem 1 hora, só tem 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não vou treinar. Ao invés de fazer isso, você lança a mão do treino coringa, encaixa ele ali e aí você aproveita aquele tempo ali, né? Você expande ele para o tempo que você tem ali, 5, 10, 15, 20 minutos, e aí você faz aquele treino coringa. E aí o treino coringa ele vai ser um treino de alta densidade, um treino que a gente vai conseguir acumular muito volume de treino em pouco tempo e potencialmente você pode ainda treinar o seu cardio junto. Você pode treinar cardio junto com força. Você pode treinar resistência junto com força, ou cardio, resistência, hipertrofia, usando a ideia do treinamento de força resistente ou hipertrofia resistente, que eu já trouxe aqui no canal, mas eu vou demonstrar aqui na prática como que a gente pode aplicar isso de maneira bem simples. E, então, qual que é a importância, no final das contas, da gente ter um treino coringa? São 3 pontos principais que eu quero trazer aqui. O primeiro é o fortalecimento do hábito. Hoje, nós somos aquilo que o nosso eu do passado cultivou de hábito. Sejam hábitos bons ou hábitos ruins. Nós somos resultados agora dos nossos hábitos do passado. Então, se eu procuro uma versão melhor de mim mesma, uma versão melhor de mim mesmo no futuro, o que eu tenho que fazer é cultivar bons hábitos. Cultivando bons hábitos, no futuro eu vou ser o resultado da soma desses bons hábitos. Então, quando eu tenho um treino coringa, e eu coloco ali, eu tenho uma adversidade, não consigo treinar porque não tem tempo, mas aí eu tenho um treino coringa, e o treino coringa me faz treinar, e eu fortaleço o meu hábito de ser uma pessoa ativa, eu fortaleço essa virtude de ser uma pessoa que cuida do templo do espírito, uma pessoa que busca uma vida saudável. Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria o volume load, ou volume total de treino. Basicamente, a gente já sabe, já discuti aqui, que quanto maior o volume de treino, maiores os resultados. Isso não significa que eu tenho que aumentar o volume de treino agora. Se fosse assim, bastaria eu fazer 100 séries para peito, 100 séries para costa, 100 séries para perna, todo dia, que ia ficar gigantesco. Mas não é assim que funciona. Tem que ser o máximo volume possível dentro da nossa capacidade de recuperação. E aí a gente entra num outro ponto. Não adianta aumentar muito agora, porque se eu aumentar muito agora e não conseguir me recuperar, no médio e no longo prazo, eu vou acabar acumulando um menor volume. Se eu acumular muito de uma vez, no médio e no longo prazo eu acumulo pouco. E no final das contas, no médio e no longo prazo é o que importa, porque no médio e no longo prazo é onde eu consigo acumular muito mais volume do que no curto prazo. Se eu fizer 5, 10 minutos por dia, o ano inteiro, eu vou acumular muito mais volume do que se eu chegar aqui e treinar umas 2 horas direto sem parar. Então, o médio e longo prazo é o que importa. E é aí que tem o pulo do gato. Se eu começo a aproveitar as minhas janelas de 5, 10, 15, 20 minutos que eu jogaria fora para acumular um volume de treino, esse pouco feito nessas janelas ao longo do ano vão me dar um somatório de volume de treino a mais do que eu teria se eu não tivesse acumulado ele. Então, vamos supor que em 100 dias do ano, você deixaria de treinar porque você não ia ter tempo. E aí naqueles 100 dias, você fez 10 minutos de treino. Encaixou ali um treino coringa de 10 minutos.
E aí na hora que você pega 100 vezes 10, vão dar 1000 minutos. 1000 minutos a mais. 1000 minutos é muito mais que zero. Você teria acumulado um adicional ali de zero, porque você pularia aquele treino. Mas não, aí agora você encaixou o treino Coringa, você acumulou um adicional de 1000 minutos de treino. Então, isso de a gente acumular um pouquinho sempre que possível, no médio e no longo prazo, vai dar muito mais resultado. A gente vai ter mais volume de treino no médio e no longo prazo. Então a gente confia no processo, que no médio e no longo prazo é o que importa. Se é o que importa, o pouquinho que eu acumulo aqui sempre que dá, no final das contas, vira uma bola de neve, vira um montante considerável. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é a sensação de bem-estar. E ela tem dois aspectos. Quando eu vou lá, não tem tempo para treinar, tem 15 minutos, eu vou lá e pum, encaixo um treino Coringa, o que acontece? Eu tenho uma sensação de dever cumprido. Eu tenho uma sensação que eu superei meus obstáculos frente às adversidades. E isso me dá um feedback positivo, isso me dá uma sensação de bem-estar que irradia para o resto ali do meu dia. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que a atividade física em si, ela já libera hormônios que melhoram o seu metabolismo. Nossa musculatura é considerada como se fosse o maior órgão endócrino do corpo, porque ela é capaz de produzir hormônios. E esses hormônios são produzidos quando? Quando nós contraímos ele durante a atividade física. Então, só o fato de fazer atividade física vai liberar mais hormônio, que vai ajustar o meu metabolismo, mas não só os hormônios, também os neurotransmissores, que a dopamina, serotonina, etc., aí, que a atividade física potencialmente pode liberar, e aquilo ali te dá também uma sensação de bem-estar físico e mental. Então, quando a gente vai lá e encaixa um treino Coringa, eu tenho um fortalecimento do hábito, eu tenho mais volume de treino acumulado aí para poder somar no médio prazo, e eu tenho uma sensação de bem-estar, pela meta cumprida, pela superação da adversidade e também pelos hormônios e neurotransmissores que a atividade física libera na gente depois que a gente executa uma atividade física. Então, tendo todos esses benefícios, como que nós podemos colocar um treino Coringa? Num vídeo anterior aí, eu falei sobre um treino full body, que o treino full body, ele encaixa em qualquer momento aí do treino, né? Só que eu tenho observado que como que também eu tenho feito, que tem dado bastante certo. Eu estou passando por um momento muito conturbado em que constantemente eu não estou tendo tempo para treinar. Eu estou tendo que lançar a mão do treino Coringa. E aí eu comecei a fazer um outro tipo de treino Coringa, porque a minha divisão de treino ela é PPL, Push Pull Legs, um dia de empurrar, um dia de puxar, um dia de pernas. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um treino Coringa para cada ficha de treino. Então, para o dia de empurrar eu tenho uma ficha Coringa, para o dia de puxar eu tenho uma ficha Coringa, para o dia de pernas eu tenho uma ou mais fichas Coringas, porque depois que a gente entende a lógica, a gente consegue adaptar ela para o dia específico ali. Então, o primeiro passo para a gente poder fazer um treino Coringa é um treino Coringa desse estilo, né? Um treino Coringa split. Por quê? Porque o que acontece? Por que isso é interessante? Porque, vamos supor, hoje é meu dia de peito. De empurrar, né? Peito, ombro, tríceps. E aí eu não vai dar tempo de eu treinar. Mas eu vou lá e já faço um estímulo. Eu não perco a sequência da minha ficha. Eu vou lá e dou estímulo com o treino Coringa e amanhã a vida que segue. Então, eu não perco ali essa questão ali da frequência, de a gente intercalar ali os estímulos. A gente não perde isso. Então é uma outra abordagem que, dependendo, quando você está precisando lançar a mão direto do treino Coringa, igual eu estou precisando, é uma coisa que encaixa bem, porque aí você continua mantendo ali a lógica do seu treinamento, puxar, empurrar pernas, empurrar pernas, sem perder aí essa conexão. Então, como que é o primeiro passo então? O primeiro passo seria estabelecer um exercício que vai ser o exercício do dia. Você vai pegar o principal exercício da sua ficha, ou o principal exercício que você quer desenvolver. Então, por exemplo, na última vez que eu usei essa ficha
coringa, no meu treino de empurrar, eu usei as paralelas. Num treino de puxar, que é dorsal e bíceps, eu vou usar a barra fixa, obviamente, né? Quem me segue há mais tempo, você vê que tem o livro, Protocolo Soviético de Barras Fixas. Sou um amante da barra fixa. Tenho 120 quilos e faço mais de 20 repetições da barra fixa. Barra fixa é o exercício mais completo para o dorsal. Então, num treino de puxar, por exemplo, se eu tiver que escolher um exercício, eu vou escolher a barra fixa. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link para o protocolo soviético. Você clica lá, você pode ter acesso ao e-book, adquirir lá o e-book e conhecer mais, né, toda a base aí do protocolo soviético, do treino de força resistente. E no treino de pernas? Treino de perna, teve uma vez que eu usei o stiff, e aí na próxima vez que eu tive que usar um treino coringa no treino de perna, eu usei o agachamento. Então, às vezes eu vou intercalando. Uma vez eu faço o stiff, outra vez eu faço o agachamento. E aí o que acontece? No meu treino coringa, eu já gosto de colocar o componente de cardio também, porque aí eu já mato tudo de uma vez só. Eu tenho 20 minutos, já treinei força, resistência, cardio, tudo de uma vez só e já resolvo, liquido a minha meta do dia. Então, como que eu faço? No treino de perna, se for exercício tipo agachamento, tipo terra, stiff, só ele já vai manter essa frequência cardíaca na hora que você treinar ele numa alta densidade. Só ele já vai ser suficiente. Então, só você fazendo ali, você já está treinando cardio também. Assim, dentro da protocolo que eu vou passar aqui, de força resistente ou de hipertrofia resistente. Já o treino de, por exemplo, de empurrar ou de puxar, né, no meu treino de paralela ou de barra fixa, ele por si só, né, só a barra fixa, só a paralela, não vai te dar um estímulo que vai elevar a sua frequência cardíaca. E aí o que eu faço nesses casos? Eu conjugo ali um exercício que o intuito desse outro exercício é elevar a frequência cardíaca sem fadigar o músculo-alvo que eu estou treinando. Então, vamos supor, na paralela, no dia que eu fiz a paralela, até postei o vídeo aí, o Reels e o Shorts, o que eu fiz? Eu conjuguei ele com o arremesso, ou snatch, aquele que você pega o peso do chão e joga para cima. Porque esse exercício não me atrapalha a fazer o meu exercício de... Não fadiga aqui meu peitoral, ombro e tríceps. Então, eu fazia os dois exercícios um em sequência do outro, que assim eu conseguia manter uma frequência cardíaca, treinar minha força, treinar minha resistência e ainda de quebra, treinar o cardio e a potência. Para a barra fixa, já não seria interessante usar esse exercício, eu teria que usar um outro tipo de exercício. Eu poderia usar, por exemplo, um jerk, que aí vai usar a parte aqui de empurrar, né? Eu poderia usar um box, dar soco no ar, poderia usar um burpee, poderia usar um tiro de corrida, um sprint, se você tiver espaço, ou correr no mesmo lugar, basicamente para poder dar o estímulo, para acelerar a frequência cardíaca e manter ela alta durante todo o treinamento. Então, o primeiro passo seria isso, é definir os exercícios e a estrutura, né? Se você vai treinar só força, você não está preocupado com cardio, no dia de empurrar, por exemplo, pode ser só paralela, no dia de puxar só barra, no dia de perna só agachamento ou só o terra, por exemplo. Se você quer colocar força com cardio, aí você faz desse jeito que eu falei, por exemplo. No dia de paralela, você faz ali paralela mais um exercício para aumentar a frequência. No dia de barra mais um exercício para aumentar a frequência. E no dia de perna, só o exercício de perna composto já vai ser o exercício necessário para poder manter a frequência alta. Só lembrando que é importante, no dia de puxar e de empurrar, que você vai colocar um outro exercício conjugado, ele tem que ser um exercício que não usa primariamente a mesma musculatura que você está treinando no treino de força, porque senão vai prejudicar a lógica do exercício. Segundo ponto, você vai pegar uma carga que, se você estiver fazendo um treino de força, vou simplificar bem aqui. Se você estiver fazendo um treino de força, você vai pegar uma carga que você aguentaria fazer de 3 a 6 repetições, mais ou menos. Se você fosse fazer uma série máxima, você vai pegar e fazer de 3 a 6 repetições. Se você estiver fazendo um treino de hipertrofia, você vai pegar uma carga que você aguentaria fazer de força, eu falei de 3 a 6 repetições, né? E de hipertrofia, você vai pegar uma carga que você aguentaria fazer de 6 a 12 repetições. Por que isso? Porque com essa carga, eu não vou adentrar muito aqui na parte
teórica disso, porque tem outros, já tem vídeo explicando isso aqui no canal, mas basicamente com essa carga eu já consigo acumular volume útil para força para hipertrofia desde a primeira repetição. Quando eu treino com carga mais leve, muito leve, eu preciso ficar chegando próximo da falha. E aí quando eu consigo chegar, para eu treinar próximo da falha, começa a prejudicar a lógica do nosso treino aqui, que vai ser um treino antiglicolítico, um treino de alta densidade, um treino de ritmo, então de acúmulo de muito volume em pouco tempo. Então a gente vai ter que treinar com poucas repetições por série. Para treinar com poucas repetições por série, é necessário que essas poucas repetições já tenham volume útil que de acordo com o estímulo que você quer. Já é volume útil para você acumular ou força ou hipertrofia. Então, segundo passo, você vai pegar uma carga de acordo com o seu objetivo. Força, uma carga que você aguentaria fazer de 3 a 6 repetições. Hipertrofia, uma carga que você aguenta fazer de 6 a 12 repetições. E aí vamos para o terceiro passo. O terceiro passo você vai fazer o quê? Você vai trabalhar em 1/3 da sua capacidade nessa carga. Então, no treino de força, se eu aguentaria fazer 3 repetições, eu vou fazer só uma. Se eu aguentaria fazer 6, eu vou fazer só 2. E no treino de hipertrofia, mesma coisa. Se eu aguentaria fazer 6, eu vou fazer só 2. Se eu aguentaria fazer 12 repetições, eu vou trabalhar com 4 repetições por série. Só para a gente ter mais ou menos uma base aqui. E aí, você vai usar esse número de repetições por série por minuto. E a gente usa então o quarto. Já perdi os pontos. O próximo ponto aí seria fazer um treino EMON. EMON, every minute on the minute. Significa que eu vou soltar o cronômetro e vou fazer minha tarefa. Fiz minha tarefa. O tanto de tempo que eu gastei, não importa. Quando o cronômetro completar 1 minuto, eu começo de novo a tarefa. Na hora que o cronômetro completar 2 minutos, eu começo a tarefa novamente. E vou assim. Por quanto tempo? Por quanto tempo você tem? Você tem 5 minutos, você vai fazer 5 minutos. Você tem 10 minutos, você vai fazer 10 minutos. Você tem 15 minutos, você vai fazer 15 minutos. Só isso. Então, vamos dar um exemplo aqui, trazer por exemplo. O treino aqui de empurrar. Como que foi o caso aí que eu até postei os shorts. Eu fiz 2 repetições na paralela, e paralela com peso, né? Coloquei o peso aqui, para um peso que eu aguentaria fazer 6 repetições, aí eu fiz lá 2 repetições na paralela, e em seguida eu já pegava o arremesso e acho que eu fiz 5 repetições unilaterais. Descansava. Na hora que o cronômetro completar 1 minuto, faço de novo. 2 paralelas, 5 arremesso, descanso. Na hora que o cronômetro completar 2 minutos, repito novamente. E aí você observa que eu estou fazendo o quê? Estou treinando com 2 repetições por minuto na paralela e 5 repetições por minuto no arranco, no arremesso, no snatch. Ou seja, eu estou colocando aqui um ritmo. Estou colocando um ritmo. Tem um vídeo aqui só explicando força resistente, hipertrofia resistente. Se quiser mais interesse, você pode clicar lá que vai explicar com mais detalhe. Aqui só estou trazendo a parte prática. Então você vai começar a acumular volume útil para força ou para hipertrofia com ritmo em alta densidade, mantendo a frequência cardíaca elevada, trabalhando o seu cardio ao mesmo tempo. E aí a mesma lógica você pode usar. Por exemplo, barra fixa, vou fazer 3 barras fixas por minuto, mais 5 burpees. Então faço 3 barras fixas, já pulo, faço 5 burpees, descanso. Completou o minuto? Faço de novo. E vou fazendo assim até dar meus 10 minutos, 15 minutos de treino, por exemplo. E o de perna? O de perna, basicamente, você vai fazer... o meu lá foi 3 agachamentos, eu acho, por minuto. 3 agachamentos por minuto. Peguei uma carga lá que eu aguentava fazer... Acho que era, no caso, 9 repetições, né? Aí eu vou trabalhar só com 3 repetições por minuto. E aí, então, eu fui e fazia lá 3 repetições, completou o minuto, 3 repetições, completou o minuto, 3 repetições. Aquilo ali já vai deixar essa frequência cardíaca bem elevada. E aí, basicamente, então, essa aqui é a estrutura do treino. E aí você consegue encaixar ali, de acordo com o tanto de tempo que você tem para treinar. E com isso, você não perde ali a sequência, não perde a lógica do seu treinamento. Você consegue continuar dando estímulo ali em alta frequência, consegue continuar fortalecendo o hábito, consegue continuar acumulando volume, aonde você desperdiçaria a oportunidade de acumular volume, você aproveita ali a sensação de bem-estar que aquele treino vai causar. Isso tem me ajudado bastante a manter
um bom volume de treino, a manter o meu hábito, a manter a minha consistência, e eu queria compartilhar com vocês, porque pode ser que isso seja útil para você também. E se você então gostou desse vídeo, considere dar um like, considere se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente aqui. Se você tem dúvidas, deixe suas dúvidas nos comentários, porque muitos vídeos aqui surgem justamente da dúvida dos nossos colaboradores. E vou deixar também o link na descrição aqui, se você quiser conhecer mais sobre o protocolo soviético. Então é isso aí, que Deus abençoe todos vocês, tamo junto e até a próxima.